o governo da Venezuela decidiu suspender as atividades do gabinete da ONU no país e deu 3 dias para a saída dos funcionários. Essa decisão acontece após críticas da organização ao regime de Nicolás Maduro. Recentemente, a entidade publicou um comunicado manifestando preocupação com a prisão da ativista venezuelana Rocío San Miguel, que foi detida no aeroporto internacional de Caracas, acusada de conspirar contra a ditadura no país. Vou começar essa com você, José Maria Trindade. Se determinado órgão se manifesta de forma contrária à maneira como um líder governa o seu país, então ele solicita que as pessoas saiam de lá. É um exemplo de que a ditadura é um regime horroroso, né? Que não sabe conviver com comentários contrários. Você veja que no governo anterior a palavra liberdade era sempre citada em todas as falas. A palavra defesa da liberdade era um jargão, né? Então tem que ser assim. A liberdade de expressão. Eu sempre cobro aqui a responsabilização e detesto qualquer possibilidade de anonimato. Então, assim, a liberdade de expressão, a liberdade artística, desde que tenha nome, que tenha CPF, que a gente saiba com quem está falando, né? Então, a liberdade de expressão, ela tem que ser adotada em qualquer regime que se diga democrático. O mais incrível é que na Venezuela ele acha, sonha ou pensa que é uma democracia. Nenhum ditador gosta de ser chamado de ditador. Não conheço nenhum que fala, bata no peito e diga, eu sou um bom ditador. Não, eu sou um democrático. É essa a expressão. Agora, veja bem, esses organismos internacionais, eles estão em crise. Eles estão diante de uma grande encruzilhada para se justificarem. Viraram cabidões de emprego. Ter um emprego no organismo desse é uma maravilha. Em qualquer lugar do mundo, se você for funcionário da ONU, qualquer órgão filiado à ONU, você está muito bem. Nada mais do que isso. Porque, veja bem, um organismo forte, como uma organização nacional, internacional como a ONU, né? Das Nações Unidas, levar um passa fora de um ditadorzinho da Venezuela. Era para ser uma revolução internacional, uma reação forte, mas não. Todo mundo empurra para lá, empurra para cá, porque está fraco, né? Não, isso seria inadmissível que alguém expulsasse a ONU de um país sem ter uma represália internacional muito forte. E isso está acontecendo porque esses organismos internacionais estão fragilizados. Para dar opinião, não precisava nem da ONU. Nós aqui estamos todos os dias dando opinião sobre a Venezuela, né? Então, a ONU tinha que se respeitar e enfrentar o Maduro e, de alguma forma, retaliar. Agora, Mota, a ONU está longe de ser uma unanimidade, né? Muitos, inclusive, criticam a maneira como a organização se coloca em relação a vários temas. Agora, essa medida, essa ação de Nicolás Maduro é a típica de um ditador, né? Não resta dúvida nenhuma, né? A ONU é uma organização que tem várias agências, tem vários braços, né? Alguns dos quais merecem críticas, né? Mais do que outros. A gente está falando aqui do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. É uma agência da ONU que vigia os direitos humanos, teoricamente, no mundo inteiro. E olha, eu já fiz críticas a ela por viés que eu interpreto como esquerdista, tá? Então, não deixa de ser surpreendente nesse caso, porque o Alto Comissariado tinha manifestado preocupação com a prisão dessa opositora do Maduro. Como deve ser ruim você morar num país onde você vai viajar, chega no aeroporto e a polícia política te prende, né? Deve ser um horror. Inclusive, ela estava acompanhada da filha. Então, essa agência da ONU criticou essa prisão. E aí, agora, a agência foi expulsa do país. Como deve ser ruim morar num país onde uma entidade internacional sofre represálias por ter feito crítica ao governo daquele país, né? Deve ser horrível morar num país onde acontecem essas coisas.
E interessante, veja só, Caniato, como tem a ver com a notícia que a gente estava comentando antes. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela acusou essa agência da ONU de ter virado o escritório de advocacia privado de um grupo de golpistas e terroristas. Né? A ditadura de Maduro, como toda ditadura, frequentemente denuncia supostos planos golpistas. Maduro, segundo o porta-voz do governo dele, diz que Maduro já identificou e abortou 5 conspirações só em 2023, né, pelas quais foram acusados defensores dos direitos humanos, jornalistas e militares. Olha, deve ser complicado viver num país assim, né? Agora, que conspiração é essa, hein, delegado Palumbo? É o pessoal que defende eleições limpas e transparentes? É a tal da democracia relativa. Ele é um ditador. Lamentavelmente, ele foi recebido aqui no Brasil com o tapete vermelho. Ele mata o seu povo de fome. 96% da população literalmente vivem na mais absoluta miséria, inclusive com relatos de se alimentarem com cachorros. Isso quem falou para a gente foi o Juan Guaidó, que aliás está exilado nos Estados Unidos. Ele nos relatou ali na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal. O que você vai esperar de um ditador acusado de envio de 250 a 300 toneladas de cocaína para os Estados Unidos? O que você vai esperar de um ditador cuja cabeça vale 15 milhões de dólares nos Estados Unidos? Ele é um ditador, e ditador age assim. E depois criam a narrativa de que estavam cometendo um golpe, que estão antidemocráticos, e fiquem repetindo, fazendo com que parte da população realmente acredite nesta mentira. A grande verdade é que se trata de um ditador que oprime o seu povo, tanto é que 96% da população vive na mais absoluta miséria.